Abaixou o som aí, né? Gente, boa noite. É um prazer ter vocês aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre autoimagem e eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês sobre quem é você? Como você se vê? Que imagem você tem de você? Como você se enxerga diante de você e diante do mundo? Então, para trazer um pouquinho já sobre aquilo que a gente vai falar, trazendo já para você uma resposta daquilo que é a nossa autoimagem. Por quê? Porque a autoimagem, ela nada mais é do que a imagem que nós temos de nós. A imagem que faz com que a gente avance na vida, acredite em nós, tenha fé em nós. E como que vem e da onde que vem essa autoimagem, essa imagem que a gente tem de nós? Então, nós temos dentro de nós uma imagem matriz. É uma imagem que está no nosso inconsciente, que ela foi formada lá na nossa primeira infância, que ela foi desenhada lá na nossa primeira infância. Então, o que acontece? Como que é formada essa imagem matriz em nós? Lá na nossa primeira infância e ao longo da nossa vida também, é óbvio, mas o principal é na nossa primeira infância, essa imagem matriz que fica no nosso inconsciente, ela vai trazendo pra gente, vai sendo formada através das nossas crenças que nós temos em nós, tá? E a gente vai formando essas crenças que a gente tem em nós, e essas crenças que a gente tem em nós, elas vão sendo formadas como? Vão sendo formadas através das vivências que a gente vai tendo, das frustrações que a gente tem na vida, dos avanços que a gente tem na vida, das projeções que as pessoas vão colocando em cima de nós. E o que são essas projeções? Essas projeções, elas são coisas que vêm dos outros para nós. Como assim? Vou explicar. Projeção é quando, por exemplo, assim, a sua mãe fala para você assim: meu filho vai ser um doutor, minha filha vai ser médica, ou meu filho vai ser engenheiro. E você cresce, você passa a sua infância e você cresce ouvindo aquilo. E aquilo vai se transformando numa memória dentro de você, numa imagem matriz que você tem sobre você. E quando você cresce, quando você vai para a vida adulta, essa imagem matriz que está enraizada em você, no seu inconsciente, ele vai trazendo para você ações e comportamentos automáticos. Então, por exemplo, se você ouviu muito na sua infância ou durante a sua vida que você é um fracassado, por exemplo, você criou dentro de você essa imagem, essa primeira matriz dentro de você no seu inconsciente. E aí, você vai para a vida adulta, ok? Só que quando chega na vida adulta, você não tem a menor ideia de que essa imagem sobre você está instalada dentro da sua mente. E aí nós chamamos da gente se mover no automático. Se mover no automático nada mais é do que você ir para a vida fazendo coisas através dessa imagem matriz que está, desse projeto matriz que está no seu inconsciente. Então, você passa a viver a sua vida, a ter as suas ações, os seus comportamentos, as suas reações, os seus sentimentos, através dessa imagem matriz, essa imagem que você tem sobre você. Só que essa imagem que você tem sobre você, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Por quê? Porque você pode ter uma imagem de você, por exemplo, se achando um fracassado, uma fracassada, uma pessoa que não é suficiente para as coisas, não tem capacidade de fazer ou desenvolver alguma coisa. E aí, essa imagem que você tem de você, ela automaticamente ela vai te paralisando, porque ela vai se instalando, ela está instalada em você, está instalada no seu corpo. E quando você tem um projeto novo, alguma coisa nova para colocar em prática, muitas das vezes essa imagem que você tem de você que está no seu inconsciente,
ela vai te paralisar, porque você está expondo a sua mente a uma coisa que ela não conhece. E à medida de que você expõe a sua mente de uma coisa que ela não conhece, ela traz sintomas para o seu corpo físico para te paralisar, para te bloquear, para que você não faça aquilo, porque ela entende que se você fizer aquilo, ela vai estar te colocando, você vai estar se colocando em perigo. E a nossa mente, ela mente. E por isso que nós precisamos atravessar essa barreira. E como que a gente atravessa essa... Exatamente, Carla. Na maioria das vezes a gente tem essas memórias negativas. Memórias que a gente traz lá da nossa infância. Quantas vezes muitas pessoas já ouviu a mãe falar, mas isso aqui não vai dar em nada, essa menina é muito burra. E aí a pessoa cresce realmente acreditando que ela não é capaz, que ela é burra mesmo. E a gente passa a vida adulta fazendo todos esses movimentos. Então, como que a gente traz uma nova mentalidade? Como que a gente muda esse perfil, essa mentalidade que a gente carrega? Com consciência. Porque nós, seres humanos, somos dotados de consciência. E o que é essa consciência? Consciência é o que a gente aprende na vida, o que a gente traz para a nossa vida através de estudos, através de uma live. Essa live, por exemplo, aqui, eu estou trazendo para você consciência. Trazendo para você consciência de como a sua mente funciona. E aí, o que você faz com essa consciência? Não sei. Já é problema seu. Porque uma vez que você tem consciência, vem a segunda etapa. Porque uma vez que você tem consciência que a sua mente pode estar mentindo para você, que a sua mente pode estar trazendo para você coisas das quais não são a verdade absoluta a seu respeito, o que acontece? Você pode continuar vivendo no automático, ou você pode encarar os desafios que você tem pela frente da sua vida e dar o próximo passo, sentir no corpo, sentir na pele o desconforto de fazer uma coisa nova, o desconforto de enfrentar novos desafios, para que traga para você uma nova consciência. Vou usar um outro exemplo, tá? Vamos colocar assim, nós fomos feitos com talentos divinos. Deus colocou em nós, cada um de nós tem um talento. Eu tenho o meu, você tem o seu. Eu, por exemplo, fiz aqui um script assim, extraordinário de tudo que eu queria falar para vocês. Vou falar? Claro que não. Por quê? Porque eu me conheço, eu sei que eu escrevo muito melhor do que eu falo. Então, muitas vezes, quando eu vou falar, a minha mente, ela não traz para mim tudo aquilo que eu consigo idealizar quando eu escrevo, por exemplo. Então, isso é sobre autoconhecimento, é sobre eu me conhecer. E aí, quando eu me conheço, eu conheço os meus talentos, eu conheço aonde eu funciono melhor, e aí eu ganho uma consciência nova de como eu posso viver o novo, de como eu posso fazer uma coisa nova. E aí eu preciso ir para a segunda etapa, que é romper a barreira do meu corpo, romper a barreira do medo, da insegurança. Por quê? Porque dentro de nós temos feridas emocionais, e nossas feridas emocionais, elas falam em nós. E quem tem coragem, ou quem quer se expor numa rede social, abrir uma live, fazer um vídeo, qualquer coisa que seja, vai enfrentar talvez essa rejeição, ou vai ter que ouvir coisas que talvez não agrade. E tá tudo bem, porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo. E é sobre isso. E quando a gente consegue passar essa barreira do medo e nos expor aquilo que a gente entende que vai ser bom pra gente, que vai trazer mais conhecimento, que vai agregar mais na nossa vida profissional ou no nosso desempenho naquilo que nós estamos nos propondo fazer, a gente consegue romper essa barreira, viver o novo, assim como meu marido aí tá falando, sair do conforto, sair da zona de conforto, estourar realmente a bolha.
trazendo uma outra explicação sobre como é a nossa essa matriz, esse inconsciente que a gente tem dentro de nós e como que nós nos moldamos durante a vida. Vou trazer um exemplo assim. Imagine que você está construindo uma casa, que você vai construir uma casa. E aí você vai lá e você contrata um arquiteto. E esse arquiteto, ele vai lá, ele planeja a sua obra, ele faz tudo que precisa ser feito. E aí, quando você entra na sua casa nova, a sua casa tá linda, tá do jeito que você sonhou, tá do jeito que você idealizou, do jeito que você imaginou. Só que o que acontece? Você vai morar na sua casa nova. E aí, a partir do tempo, com o tempo, você vai fazendo modificações nessa casa. Você vai colocando um prego na parede, você vai colocando barreiras para o cachorro não entrar. Você convida alguém para morar com você e aí você tem que fazer um puxadinho ali para que aquela pessoa se instale. Ou você tem que fazer uma parede para dividir o ambiente que você quer fazer alguma coisa nova. E o que acontece? Você vai estragando, eu não sei se esse é o termo correto, tá? Mas estragando a estrutura daquela obra que aquele engenheiro fez. Você vai estragando o alicerce original. E o que acontece com a gente? Deus nos faz. E com o passar do tempo, com as experiências que nós vamos tendo na vida, com as coisas que vão acontecendo com a nossa vida, nós vamos desestruturando esse nosso alicerce, ou essa nossa base que Deus criou em nós, esse talento que Deus colocou em nós. Nós vamos nos distanciando de tudo aquilo que é realmente o nosso objetivo, ou o nosso propósito, o nosso porquê nessa terra. Então, e aí, quando acontece isso, a gente se perde, a gente se distancia, a gente vai para movimentos e para lugares ou para coisas que a gente não quer fazer ou não quer ir. E a gente vai se distanciando muito de quem nós realmente somos, da nossa imagem. Por quê? Porque a nossa primeira imagem instalada já está fazendo com que a gente haja no automático da vida. E a gente vai tendo reações, comportamentos, sentimentos, muitas coisas através disso tudo que a gente vai vivendo. Vocês estão conseguindo entender? Tá fazendo sentido isso para vocês? O que diferencia nós, seres humanos, de animais? Os animais, eles vivem através... O que é o princípio para o animal é o quê? Sobrevivência e procriação. O animal, ele só pensa na sobrevivência e na procriação. Quando nós, seres humanos, que somos dotados de consciência, nós não tomamos posse dessa consciência que nós temos, o que nós fazemos? Nós acabamos passando a vida ou vivendo a nossa vida através dos nossos 5 sentidos. Então, a gente passa a viver uma vida toda entendendo que no automático. A gente vai vivendo, tipo, esperando o final de semana para beber, encher a cara, sair, curtir com a galera, ver com quem a gente vai sair. Eu já fui assim, gente. Eu tô falando porque essa é a minha experiência. E a gente não entende que existe algo maior dentro da gente que faça com que a gente se apondere daquilo que a gente realmente, dos talentos que realmente a gente tem e da nossa capacidade interior de prover coisas novas, de fazer coisas novas. Então, o convite para vocês é exatamente esse. A gente sair do nosso modo automático, tomar posse da nossa autoimagem, porque a nossa autoimagem não é o que a gente olha no espelho, não é a nossa cara bonitinha que a gente vê no espelho, não é só isso. Porque muitas vezes existem pessoas que são muito lindas aparentemente, têm uma imagem muito bonita, mas elas não sabem quem elas são. Não sabem a capacidade que elas têm, o poder que elas têm, não sabem o quanto de poder elas têm dentro dela para criar algo novo, ou para fazer algo novo, ou um potencial para viver algo novo.
Vou dar outro exemplo. Vamos falar de dinheiro, por exemplo. O dinheiro, quando está dentro da sua imagem matriz, do seu projeto matriz no seu inconsciente, você tem ali um teto financeiro que foi instalado em você ali diante do que você viveu durante a sua infância, diante do que você aprendeu na sua infância. Já existe um teto financeiro ali no qual a sua matriz conhece. Então, quando você vai para a vida adulta, você tem várias crenças sobre o dinheiro, de tipo assim, dinheiro é sujo, ou rico, quem é rico tem dinheiro, mas não tem amor. Tipos de crenças sobre dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Exatamente, Andréia. Nós construímos o real propósito de Deus na nossa vida. É exatamente isso. E aí, voltando a falar sobre o dinheiro, o que a gente faz? A gente tem essa matriz do dinheiro, esse teto financeiro dentro de nós. E o que a gente leva para a vida? Porque na vida adulta, gente, a gente nem sabe o que está instalado aqui dentro da gente. A gente realmente vai vivendo no automático, porque a gente não sabe o que está instalado aqui dentro. Por isso, eu falo muito, eu bato muito nessa tecla nos meus stories, eu trago muito nos meus stories, quase todos os dias, falando sobre autoconhecimento. Por quê? Porque é muito importante que você conheça a sua história, que você conheça os seus talentos, que você conheça no que você é bom, no que você não é bom, o que você é capaz, no que você não é capaz de fazer, e você entender o que é isso. E aí, quando a gente vai falar de dinheiro, você tem aquele teto. E é o que a sua mente conhece, tá? É o que está instalado lá na sua matriz. Então, quando você quer romper esse teto financeiro, muitas vezes você não consegue. Por quê? Porque o dinheiro entra e do mesmo jeito que ele entra, ele escorre. Porque o dinheiro entra e do mesmo jeito que ele entra, você gasta. E você nunca consegue romper essa bolha, você nunca consegue estruturar algo diferente na sua vida. Paula, mas você está dizendo também que a pessoa tem um teto financeiro e ela nunca vai sair disso? Claro que vai. Construindo uma nova mentalidade, trazendo novos modelos mentais, que é o que a gente tem feito aqui em casa. A gente tem feito isso há algum tempo já, trazendo essa nova mentalidade, nos expondo a novos ambientes. E aí eu vou contar outra história para vocês. Nós entramos num clube de network de empresários. E quando foi o primeiro dia que era para participar desse clube, eu ficava me imaginando o que eu vou fazer lá. Gente, eu não vou saber nem falar com essas pessoas. E aí vem a sua mente que mente dizer para você, não é para você. Não vai. Você vai ficar desconfortável, você vai se sentir fora da casinha. Não é um ambiente para você, porque a sua mente ela vai trazer isso para você. E aí vem o seu corpo. Você vai ter dor de barriga, dor de cabeça, qualquer coisa que faça com que você não ultrapasse esse limite. E aí, muitas vezes, você realmente não ultrapassa. Por quê? Porque você atende aquilo que a sua mente está falando para você e você não dá o próximo passo. Você não enfrenta isso que você precisa enfrentar. Pois bem, eu fui a primeira vez para esse clube. Claro que era uma coisa muito diferente para mim, mas eu me permiti, eu me expus a novos ambientes. E quando eu me exponho a novos ambientes, oportunidades novas me acontecem, pessoas novas eu me conecto. E tudo isso faz com que eu traga uma nova consciência para mim, traga uma nova mentalidade para minha matriz, e ela vai mudando e eu vou acessando novos lugares. Uma outra coisa também que muito relacionada a dinheiro, que eu posso estar sugerindo para vocês, que é muito legal, é muito importante a gente fazer isso, que é a gente mesmo expor a nossa... Vamos supor, você tem um restaurante muito chique, que você olha assim e fala assim, isso não é pra mim, eu nunca vou entrar num lugar desse.
Experimenta um dia. Promova a sensação no seu corpo de viver uma nova experiência. Nem que for para você entrar no restaurante e tomar um café. E pedir um café. Entrar nesse lugar, nesse ambiente mais sofisticado, aquele que você não acha que é para você, e você tome só um café. Mas você precisa colocar o seu corpo em exposição para que vá mudando essa coisa, essa mentalidade dentro de você. É exatamente, Cleide. A gente precisa encarar. Só que muitas vezes é difícil pra gente. Quando a gente tem uma crença instalada muito forte dentro da gente, de que a gente é incapaz, de que a gente é burra, de que a gente não é boa o suficiente, isso é muito difícil para algumas pessoas. Romper essa barreira é muito difícil. Mas aí é você dar um passo de cada vez. É você ir acessando coisas de cada vez. Tá fazendo sentido aí pra vocês? É exatamente sobre isso. É exatamente isso, Carla. A gente acessar novas experiências. Eu confesso que eu tenho acessado muitas novas experiências. E eu me programei pra fazer isso ao longo desse ano. Me provocar mesmo. Porque, por exemplo, essa live, eu sempre participo de lives junto com outras pessoas. E pra mim é uma zona de conforto. Eu só vou entrar na live de outra pessoa e ok, vou participar. Mas hoje é a primeira vez que eu tô abrindo uma live solo. E é um desconforto pra mim. Causou um desconforto no meu corpo. Eu fiquei, assim, receiosa. Será que eu dou conta? Será que eu não dou? Só que a gente precisa ultrapassar essa barreira. É óbvio que todo o script que eu preparei pra vocês aqui, que tá lindo e formoso, ele não tá saindo. Tá saindo tudo aquilo que tá dentro de mim, que eu sei que eu vou entregar. E tá tudo bem, porque não é sobre você ir com medo, vai com medo mesmo. Não é sobre isso. Você não tem que fazer as coisas assim. Acessar uma nova mentalidade é você entender que você se prepara para algo que você quer fazer, exige um preparo de você, e aí você enfrenta o medo. E aí você expõe o teu corpo àquela sensação. Mas você está preparado para aquilo. Você sabe o que você vai falar, você sabe o que vai acontecer, você sabe que barreiras você pode enfrentar, você sabe qual exposição você está se colocando. E aí você tem um suporte interno para você enfrentar aquilo também. Não é só ir com medo e ir com medo mesmo. Não é só isso. Não existe só isso. Exatamente, precisa desconstruir. Exatamente. É exatamente isso, gente. E a gente vai praticando, a gente vai colocando essa nova mentalidade, instalando novos drives dentro da gente, para que a gente consiga subir, gente, para que a gente consiga ser uma pessoa melhor, para que a gente consiga trazer para o nosso ambiente coisas melhores, e sim, para que a gente profissionalmente possa crescer mais profissionalmente. E quando a gente acessa tudo isso, a gente abre espaço para que também os nossos filhos façam isso. E aí, falando de filhos, para quem tem filhos pequenos hoje, é muito importante que você entenda quais são as profecias que você coloca aí no teu filho. Quais são as projeções que você faz aí no seu filho. É muito precioso o que você fala para o seu filho. Porque ele sente aquilo e ele vai internalizar. Quem aqui já assistiu aquele desenho Divertidamente? Exatamente, Cleide. Nós precisamos enfrentar os nossos medos e nem sempre é fácil. A primeira palestra que eu fiz, eu me tremia inteira. Eu estava preparada, eu sabia tudo que eu ia falar, mas eu me tremia inteira. Eu fazia xixi toda hora. Por quê? Porque era algo diferente. Eu estava expondo o meu corpo a algo que a minha mente não conhece. E quando a minha mente não conhece aquilo, ela vê aquilo como perigo. E aí ela vai querer me paralisar. E é sobre isso. Então a gente tem que enfrentar, porque a nossa mente mente, e a gente tem que enfrentar essas nossas barreiras. E eu trago muito isso para dentro da minha casa também. Principalmente para o meu filho. Que a minha surpresa com vocês é isso. Porque ele vai passar, entrar aqui e vai falar um pouquinho para vocês
sobre autoimagem, sobre como ele não se aponderar da imagem que ele tinha sobre ele, fez com que ele vivesse momentos e coisas muito difíceis no período da adolescência dele. E ele vai trazer e contar isso para vocês. Mas antes que eu saia e que ele entre, eu quero saber se vocês querem fazer alguma pergunta, se tem alguma dúvida que vocês querem falar. Estou à disposição aqui. E aí, outra coisa importante também agora que eu lembrei do meu script aqui, ó, que eu lembrei para falar para vocês, é que quando a gente traz uma nova consciência pra gente, quando a gente se apodera dessa nova consciência, a gente não é só trazer a consciência, a gente traz a consciência e a gente leva essa consciência para ação. Eu trouxe a consciência para mim que para o meu crescimento dentro das redes sociais, eu precisava fazer lives, eu precisava me expor mais. Eu trouxe essa consciência, certo? A consciência está aqui. Só que, uma vez que a consciência está aqui, eu preciso expor o meu corpo a essa nova consciência, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou expondo o meu corpo a essa nova consciência para que traga para mim novos modelos mentais. Para que da próxima vez que eu entre, meu corpo já sinta menos. Da próxima vez ele sinta menos ainda. E assim nós vamos criando novos modelos mentais. Vamos falar também sobre dietas, por exemplo, em relação a como uma pessoa, quando a pessoa ela quer emagrecer, ela começa um processo de emagrecimento, daí ela vai lá, começa a seguir uma dieta e ela faz aquela dieta toda bonitinha, emagrece e logo em seguida ela começa a engordar novamente. Por quê? Porque o padrão mental que ela tem dentro dela lá, vamos colocar as experiências, ou não é experiências, as visões, as pessoas nas quais elas convivia dentro do ambiente dela, talvez não tinham o padrão de corpo que ela idealiza para ela hoje. Então, a imagem matriz que ela tem lá de um corpo é um corpo do qual ela já conhece, é um corpo do qual já foi instalado dentro dela essa imagem do corpo. Então, para ela romper essa barreira e conseguir realmente se disciplinar, focar, ela tem que trazer essa consciência. Trazendo essa consciência que ela precisa se sacrificar para que ela tenha o corpo que ela quer, o que ela faz? Ela se sacrifica. Qual é a diferença do sacrifício para o sofrimento? O sacrifício, quando eu quero ter um corpo melhor, eu quero ter um corpo mais saudável. Então eu vou fazer o sacrifício de não comer açúcar. Eu vou fazer o sacrifício de comer menos doce. Eu vou fazer o sacrifício, por exemplo, para algumas pessoas exercício é sacrificante. Eu vou fazer o sacrifício de fazer exercício. Por quê? Porque esse sacrifício eu estou fazendo agora, mas lá no futuro ele vai me trazer recompensa. Ele vai me trazer o quê? O corpo que eu quero ter. Agora, quando você cai no sofrimento, quando você sofre, ai meu Deus, eu tenho que parar de comer doce, ai meu Deus, eu tenho que não posso comer açúcar. Você traz isso como sofrimento. E o sofrimento é algo que é imposto para você de alguma coisa que te aconteceu. Você sofre por alguma coisa, por algum motivo. E o sacrifício é totalmente diferente. O sacrifício é em busca de algo maior. Então, quando você traz essa consciência para você, consciente você vai para a vida, você entende que você pode sim fazer sacrifícios, você pode expor o seu corpo de forma adequada para que você tenha mais performance na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida corporal, em todos os sentidos da sua vida. E aí, é muito importante que entre também a parte da sua fé. A fé que você tem em Deus ou na parte espiritual da qual você acredita. A fé que você tem em você. Porque quando a gente fala de autoimagem, nós estamos falando da fé que nós temos em nós mesmos. Da fé que nós temos de gerar novos projetos. Da fé que a gente coloca em nós de fazer novas coisas. Então, é muito sobre isso. Tá fazendo sentido, gente?
querem perguntar alguma coisa? Porque daí eu vou passar a fala agora pro meu filho, porque ele vai trazer um pouquinho para vocês de como foi a experiência dele com essa parte importante, como essa distorção de imagem que a gente carrega sobre nós, ela prejudica a nossa vida em todos os sentidos, em todo caindo. Vocês estão me ouvindo? Voltou aqui porque apareceu que caiu? Tá tudo bem aí? Tá, filho? Vou passar então a voz pro Glauber aqui, tá, gente? Deixa que eu fico com o celular. Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Glauber, né? Eu sou o filho da Paula. Eu vim aqui participar dessa live junto com ela e, primeiramente, eu gostaria de agradecer de coração mesmo para todos vocês que presenciaram esse momento aqui com ela. Eu tava aqui do ladinho. Eu tô, muito, muito, muito feliz mesmo com ela, muito orgulhoso. Eu tô amando essa live aqui, eu tô amando vendo todo mundo aqui no chat conversando, vendo, interagindo com todo mundo. Não, fica ali, tava aqui igual um idiota lá do lado. Eu tô muito feliz mesmo, muito obrigado mesmo por todo mundo que apareceu aqui, tá? Bom, como ela falou, em relação à autoimagem, eu fui meio que um cobaia nisso aí durante a minha adolescência. Porque o negócio foi bem... Aí, voltou. Então, é o seguinte. Primeiro eu vou me apresentar um pouquinho melhor. A gente, né, eu e minha mãe, a gente nasceu em Lorena, que é uma cidade lá do interior. E eu cresci nessa cidade do interior até meus 9 anos. E eu passei minha infância lá, e uma infância no interior é totalmente diferente de uma infância aqui na capital de São Paulo. E o período de transição para mim foi muito difícil. E desde aquela época que eu era criança, eu já era um pouco diferente. Eu já não me via exatamente como uma criança normal, já começa por aí. Eu não me via como uma criança normal. Eu não brincava muito na rua, de vez em quando eu brincava, mas várias vezes eu deixava de brincar, então eu não tive muita oportunidade de desenvolver a habilidade social e esse tipo de coisa. Então eu cresci bem tímido. Eu já me via como tímido, eu me via como uma pessoa que não tinha amigos quando eu era criança. E isso já começava, me impactando. Quando eu me mudei para a capital, foi uma mudança muito grande. Eu não tinha meus amigos, eu não tinha minha família, eu era mais sozinho. Eu me considerava sozinho. E passou os anos, na escola começou bullying. Eu era, como posso dizer, eu não era exatamente a pessoa mais normal. Eu tenho o meu jeito, pra quem me conhece, sabe? Eu viajo muito, eu sou muito desligado às vezes, eu sou muito distraído. Aí, pré-adolescente na época, né, não tem piedade nenhuma. Então é aquilo, né? E como eu cresci sozinho, sem muita habilidade de comunicação, eu sempre me via assim como um caso meio perdido. Puta que pariu, eu nunca vou ter amigo, meu Deus do céu. O que eu faço pra começar a ter amigo? O que eu faço pra começar a melhorar minha vida? Isso com 12, 13 anos. Em 2018, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu fui diagnosticado com depressão e uma ansiedade muito elevada. E foi nesse período que começou o ensino médio, que é esse período que a minha mãe estava me referindo, de período conturbado da adolescência, porque foi muito pesado mesmo. Eu estava começando a lidar com tudo aquilo, eu não sabia como lidar com aquilo. Eu lembro do dia, foi 17 de abril, foi numa viagem de campo da escola lá para Santos, foi quando eu tive minha primeira crise de ansiedade. Eu não entendia o que era aquilo, eu não sabia o que era aquilo, eu só sentia meu coração bater muito, 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 muito rápido. Eu me sentia ficando sem ar, eu tava achando que eu ia morrer, sério mesmo. Minha mãe já teve um dia, ela meio que confirma que é essa sensação mesmo. E daí pra frente, eu criei uma autoimagem pra mim de uma pessoa que tava completamente perturbada. Que eu tinha fobia social, que eu tremia basicamente toda hora que eu me envolvi em qualquer situação que envolvia socialização. Enfim, eu tinha a pior imagem possível de mim mesmo. Eu me achava feio toda hora que eu olhava pro espelho, eu ficava, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Ou até mesmo coisa mais extrema, meu Deus, eu gostaria de arrancar esse meu braço fora e colocar um novo.
É uma coisa, tipo assim, mais tarde, mais pra frente, eu descobri que na verdade é uma condição chamada dismorfia corporal, que muita gente tem, e é um tanto quanto comum e preocupante. E minha timidez estava pior do que nunca, enfim, tava uma completa desgraça. Eu tava com uma saúde mental muito delicada, eu tinha a pior visão de mim mesmo, eu me achava muito incapaz, eu achava que eu não conseguia fazer nada, a minha nota da escola não era boa, eu não conseguia me sair bem em nenhum esporte, eu sentia que eu não conseguia fazer nada, basicamente. Essa era a minha autoimagem. Era de alguém fracassado, como me falou, alguém inútil e alguém, sabe, um peso morto, basicamente, que não vai conseguir conquistar nada na vida, porque não é capaz de fazer nada. Naquela época, por causa dessas limitações que eu tinha, dessa minha própria autossabotação que eu tinha, na minha autoimagem, eu deixei de fazer várias coisas. Na época eu fazia Kung Fu e fazia academia. Eu parei de fazer os dois. Porque, por vários motivos, eu estava muito desmotivado e eu não estava conseguindo ter uma visão de mim mesmo, conseguindo realizar tudo, conseguindo entregar tudo que aquelas coisas me exigiam, sabe? Tudo que a academia me exigia, tudo que o Kung Fu me exigia. A única coisa que eu não parei foi o teatro. E aí que entra o teatro. O teatro me ajudou muito, mas muito, muito, muito mesmo. Foi, acho que uma das coisas que mais mudaram a minha vida, basicamente. Eu fazia teatro desde que eu era pequeno. E tem uma piada aqui entre minha família, né? Que meu primeiro papel no teatro foi quando eu tinha 12 anos, foi um rato. Foi um rato. Era uma história que era basicamente tinha uma bruxa, tinha um outro personagem que eu até esqueci, e tinha vários ratos, né? E eu era um desses ratos. Eu era só isso. Aí na época eu tinha ficado triste. Tipo, meu Deus, eu sou um rato, eu queria um papel importante, eu queria ser o bruxo lá, eu queria ser, cara, coisa mais importante, mas um rato, sério mesmo? Fiquei reclamando muito na orelha da minha mãe naquela época, que aí ela falou pra mim, então seja o melhor rato daquela peça. E aí, né, eu entrei no personagem mesmo de um rato. Enquanto todas as outras crianças ali só faziam, sabe, um rato, como a professora pedia, eu tentava ir além, eu tentava propor, eu ficava roendo meu corpo assim, eu ficava me movimentando como eu imaginaria que um rato meio humanoide se movimentaria. E naquela época eu me destaquei muito naquele espetáculo, que era um espetáculo de escolinha, tipo, não era nada especial, não era nenhuma peça super produzida, tipo de coisa, era uma peça de escolinha. Mas mesmo assim, todos os adultos aqui tinha pé que eu falo. Vocês vão entender isso mais pra frente. Aquela peça da escolinha deixou os adultos que estavam assistindo bem impressionados, tipo, meu Deus, ele era só um figurante, basicamente, um ratinho figurante, e conseguiu chamar a atenção. E aí eu continuei no teatro, e durante o tempo que eu ficava no teatro de escolinha, eu sempre ficava nesse papel de personagem secundário, muito secundário, que não era muito importante, sabe? E teve essa peça do Romeu e Julieta também, que eu comecei sendo um personagem que nem existia no roteiro original, um personagem que o próprio professor inventou lá só pra encher aluno, só pra deixar os alunos, sabe, cada um com um papelzinho ali. E como muita gente começou a sair no meio do processo, aí eu vi o filme Mercúcio, né, que é o melhor amigo do Romeu e que não precisa que ele luta contra o Teobaldo, que é o inimigo do Romeu. E naquela cena eu falava, a quem te referes, Teobaldo, que meu pai vivia me zoando agora, ali no chat, uma piada entre a gente. Enfim, aos poucos eu fui evoluindo no teatro, criando uma melhor autoimagem de mim mesmo em relação à minha habilidade em atuar. Tanto que foi em 2019 que foi o ano que aconteceu todo esse período conturbado de ansiedade, de depressão, de fobia social, sabe? Bem conturbado mesmo, que eu consegui me desenvolver melhor no teatro. Porque o teatro da escola que eu estudava, a escola era a Escola da Vila, é uma escola, assim, excelente, que tinha, como eu posso falar, tinha várias áreas extracurriculares muito bem produzidas. No teatro, não era aula de teatro, era um grupo de teatro que tinha na escola. E lá a gente agia como um grupo de teatro mesmo, como se fosse em teatro profissional, sabe? Como se fosse um grupo de teatro trabalhando mesmo. Esse grupo tinha parceria, esse grupo ia apresentar em outros lugares, sabe? E a peça, que foi Noturno e Diurno, de 2019, naquela época foi muito mágico pra mim. Foi tipo o ouro, sabe? A luz que teve em toda a escuridão que teve naquele ano, sabe? E
Então, eu fui me desenvolvendo no teatro ao redor do ensino médio, eu terminei o ensino médio, eu entrei no Encena, que é um curso de teatro, e lá, nesse ano que eu entrei, que eu estava no Encena 2023, eu acho que é provavelmente o ano que mais eu sofri uma evolução grande, assim, como pessoa. Porque nesse período, eu estava num períodozinho de transição, assim, tinha acabado de acabar a pandemia, basicamente. Eu lembro que foi até engraçado pra mim, porque na pandemia foi um período muito difícil pra muitas pessoas, sabe? Não poder ver os amigos, não poder dar rolê, não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. Foi uma tortura pra muita gente, ficar isolado, ficar naquele lockdown, ficar dentro do quarto. Pra mim foi ruim? Foi ruim, mas não foi o fim do mundo como que foi pra muita gente, porque era uma coisa que eu meio que já tava me acostumado, porque eu cresci um pouco isolado, eu sempre convivi um pouco isolado, eu sempre me isolei muito, eu tinha muito uma autoimagem isolada, então pra mim não foi muito ruim. E nesse período, eu consegui aproveitar, sabe, todo esse tempo que eu tinha, sem fazer nada, pra dedicar um pouco a mim mesmo, uma coisa que eu nunca fiz. Foi nessa época que eu finalizei o meu primeiro livro. Eu nunca tinha conseguido ler na minha vida antes um livro por completo, porque eu me distraía muito fácil ou desistia na hora. Eu tinha um problema muito sério em finalizar as coisas. Eu vivia falando pra mim mesmo: nossa, eu não vou nem ler porque eu sei que eu não vou terminar. Nossa, eu não vou nem fazer isso porque eu sei que eu não vou finalizar. Nossa, eu não vou nem continuar nesse negócio porque eu sei que eu vou desistir no meio do caminho, sabe? É esse tanto de crença que só te sabota, que não te faz avançar, que só te deixa paralisado, sabe? Sem esperança, sem vontade, sem disciplina, sem um monte de coisa, sabe? Às vezes o seu pior inimigo pode ser você mesmo, que foi o meu caso uns anos atrás, sabe? Eu olho pra trás, às vezes eu não costumo mais olhar pra trás, eu olho pra trás só pra aprender, e eu aprendi que ficar nesse tipo de mentalidade, que ficar muito nessa crença limitante, nesse sentimento de autoderrota, de autossabotação, é uma coisa que faz você perder seu tempo, perder energia pra coisa que no futuro você poderia olhar e falar: meu Deus do céu, naquela época eu poderia ter me tornado algo muito mais, sabe? Eu poderia ter produzido, desenvolvido muito mais. E então, eu continuei, né, no Encena, né, nesse período da pandemia. Como pude ter todo esse meu período de desenvolvimento pessoal, eu fui bem preparado, sabe? Tipo, nossa, vai ser uma turma nova, eu vou ter uma vida nova agora, terminei a escola, vou brilhar, sabe? Vou brilhar. Eu já tava me achando um ator muito, sabe? Muito bonzão, tipo, eu tenho talento pra teatro. Porque todo esse tempo que eu passei de teatro de escola e que eu me destacava, fiquei nessa minha cabeça, ficou que alimentou o ego do menino. Ficou tipo, eu sou bom, eu vou me destacar, eu sei que eu vou me destacar, eu sou, sabe, prodígio do teatro, eu sou o Fernando Montenegro. Enfim. Mas aí eu cheguei lá, eu quebrei a cara. Porque a minha colega de classe era a Julia Nassa, que era ela entrou no The Voice Kids, ela era uma atriz, já era muito famosa. Aí vendo a habilidade de alguém que já era profissional assim, eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso melhorar, sabe? Eu já me considerava bom, mas eu preciso ficar melhor ainda. E nossa, esse período que eu passei no Encena foi, acho que, uma das melhores fases da minha vida. Porque pela primeira vez eu me senti, sabe, pertencente ao grupo. Eu pude verdadeiramente fazer uma amizade, criar um laço assim grande com as pessoas. Porque eu vivia mudando de escola. Eu sempre transitei muito. Eu nunca parei em uma escola só. Eu sempre fui de uma escola para outra. Então eu nunca tinha um grupo muito fixo assim de amigos, sabe? As minhas amizades sempre eram muito temporárias. Tipo, ia no compromisso, que no caso era só escola, acabava a escola e me mudava, eu nunca mais falava com a pessoa, sabe? E no Encena não, eu tenho contato com as pessoas que eu conheci no Encena até hoje, no curso de teatro, e são pessoas que eu, sabe, eu valorizo muito, muito mesmo, porque foi a primeira vez que eu tive uma amizade assim, amizades assim, né, que ficam de longa data. E além disso, né, uma das coisas que esses meus colegas mais falavam é o quanto eu ia evoluindo ao redor do ano. Porque durante o curso eu já tinha mudado um pouco a minha mentalidade de autossabotação e autoderrota. Porque uma coisa que também tinha me ajudado muito era a academia. Eu tinha voltado pra academia. E me empenhando na academia, eu criei um novo tipo de... um novo comportamento, basicamente. Gente,
Pode parecer exagero, o que muita gente fala, tipo, vai treinar, vai fazer exercício, vai pra academia, vai fazer aquilo, sabe? De questão de exercício físico. Você pode achar que a pessoa tá exagerando, achando que vai mudar a sua vida, achando que vai consertar todos os seus problemas. Não vai consertar todos os seus problemas, mas vai te dar muito mais energia, muito mais disposição para lidar com esses problemas. Porque, meu Deus, o bem que exercício físico fez na minha vida foi um negócio assim, tipo, surreal, sabe? Na academia, principalmente um personal que eu tinha na época, que, nossa senhora, aquele cara era demais, era o Alan, né? O Alan Martins. Ele é, sabe? Aquele cara é de ouro mesmo, sabe? Um puto de um amigo meu também, pra falar a verdade, que motivou bastante, que me motivou muito a puxar essas barreiras que eu tinha. Porque uma autoimagem que eu tinha na época, que eu era uma pessoa muito fraca, no sentido físico, sabe? Eu era muito fraco, muito magrinho, sabe? Eu não tinha força nenhuma no braço. Nenhuma. Eu sofria pra levantar coisa que era, sabe, boba. E eu, superando, sabe, meus limites assim, eu comecei a me sentir forte. Eu comecei a me ver como forte, eu fiquei, meu Deus, foi um treino muito pesado, eu consegui completar esse treino pesado. Eu fui forte, eu sou forte, sabe? E só isso já muda toda a sua mentalidade. Com isso eu comecei a me desafiar mais nos treinos. E isso começou a criar essa minha tendência de autodesafio, que muito provavelmente eu puxei um pouco do meu pai também. Então no Encena, voltando no Encena, eu comecei a me desafiar um pouco mais, sabe? Em cenas mais ousadas, em umas improvisações mais bacanas, fazendo propósitos de cenas mais legais. O Encena a gente fez 2 peças ao redor do ano. Esse tem chamado Desejo, que não foi apresentado ao público, foi apresentada só para a própria escola, que é basicamente uma história que trata sobre um grupo de teatro que é falido, né? Que estava falindo, é uma comédia bem bobinha, mas bem divertida também. Eu interpretei o diretor daquela companhia, que é o Praxedes, que ficou até um personagem bem querido pra mim, porque ele foi o meu primeiro personagem que é importante pra história, que não é totalmente secundário também. Não totalmente secundário, enfim. Eu já interpretei personagem que não era totalmente secundário, mas enfim, o Praxedes era o primeiro que era importante mesmo pra história. E que tinha bastante fala, que tinha bastante papel, e era bem expressivo. E o Praxedes, ele é um cara que gritava, era um cara descontrolado, era um cara que ficava, não, que é isso que vocês estão fazendo? Vocês são atores inúteis, não, você sabe? Uma coisa mais engraçadona, pastelona, assim. No começo, eu tentei muito jogar seguro, que é uma armadilha que muito ator cai. Que é grito, que é ficar dando de emocionado, assim, toda hora, quer gritar, quer, sabe, exagerar na atuação. Só que aí teve uma parte que ia mais pra um pouco de drama no final, né? Porque aí a companhia começa a se dissolver, começa a virar uma companhia de cinema e não de teatro. E como o Praxedes é um diretor de teatro, ele não tem muito o que fazer, ele vai ter que desistir daquela vida. Então é um momento mais de vulnerabilidade do personagem, sabe? E que teria que ser uma atuação mais delicada, não uma coisa mais emocionada, que é o que eu já estava acostumado a fazer, que era a minha zona de conforto como ator, sabe? E aquilo foi um desafio pra mim, que eu me propus a fazer e eu consegui entregar bem, sabe? Todo mundo gostou da minha performance como Praxedes. E a última peça, que é a segunda peça do Encena, foi baseada no filme da Fernanda Torres, que a Fernanda Torres participou, que é o Eu Sei Que Vou Te Amar. Que é um filme que trata a história de um homem e de uma mulher que se reencontraram depois de terem se separado. E essa foi muito, muito difícil, porque o texto daquilo era insano. O texto daquilo era poético. Você ficava perdido, basicamente. E eu já começava naquela imagem, nossa, isso aqui já é muito difícil. Nossa, isso aqui é muito difícil. Nossa, quanto texto. Nossa senhora, como é que eu vou fazer isso? Nossa, eu não entendi nada. Quando você fala não entendi nada, é que você não entende mesmo. Eu sofria muito disso na escola também. Eu olhava pra matemática, olhava pra física e falava, nossa, não entendi nada disso aí. Nem vou tentar entender, porque eu sei que eu não vou entender, sabe? Mas aí, foi outra parte que eu quebrei um pouco a cara, porque o primeiro ensaio da cena que eu tava foi horroroso. Foi horroroso. A gente não conseguiu entregar nada. Até um esculacho do diretor lá. Tipo, gente, isso aqui tá horrível, tá muito ruim. Vocês têm que melhorar, vocês têm que refazer, sabe? Nossa, a Tess até chorou lá depois, eu lembro, minha colega. Enfim.
E aquilo me deixou muito pensativo, porque eu lembro que eu tentava, era ensaio, eu não conseguia entregar o que era para ser entregue, eu não conseguia alcançar o estado que eu precisava alcançar naquele personagem, sabe? E eu tava muito confuso, tava muito tipo, o que eu faço? Eu não entendo, o que o diretor quer que eu faça, sabe? Eu já tentei, sabe, bancar de emocional, já tentei ser triste, já tentei ser isso, ser aquilo, já tentei tudo, basicamente. Eu achava que eu tinha tentado tudo, né? Aí o que eu fiz, eu decidi assistir o filme. Reassistir o filme, no caso, né? Ler, estudar. Ator estuda muito em quesito de texto, em quesito de leitura, sabe? Em quesito de interpretar o que aquele personagem quer passar. E aí quando eu comecei a ter uma ideia melhor, ficar um pouco mais confiante, aí que eu pude entregar bem. Porque não só no teatro, em toda a área que eu fiz, tudo se fazia muito em confiança, sabe? Em você ter um fogo no olho para conseguir entregar aquilo que você quer entregar. E no fim, depois de muito esforço, né, e muito estudo e uma pitadinha de autoconfiança e um pouco mais de autoestima para minha cabecinha, eu me destaquei de novo. Eu consegui ser basicamente uma das melhores cenas daquela peça. Eu participei só em 3 cenas, basicamente. E só para finalizar essa parte do teatro, para não enrolar muito, ano passado eu tive minha apresentação na minha primeira peça profissional, depois de eu me formar. E minha última cena foi um monólogo de quase 10 minutos. Foi um monólogo. Que, como a peça foi autoral nossa, nós mesmos escrevemos aquele roteiro, eu meio que já tinha uma ideia do que falar, mas ainda assim era uma coisa muito difícil, era um monólogo assim que eu tinha que falar inteiro. Só que, como eu tava muito num lugar de me desafiar, sabe? Não, quer saber de uma coisa? Já que isso é uma peça em si já é difícil, que eu nunca vou pra coxinha, eu começo do início ao fim, eu vou fazer isso aqui. Era uma carta inteira que eu escrevi, eu vou ter que ler isso, eu vou ter que chorar, você não tem noção quanto que é difícil alcançar esse estado em cena, chorar e, entregar o que eu posso. E eu consegui, teve 4 apresentações na estreia, 4. Eu consegui, nessa última cena, que a gente conhece como a cena da carta, eu simplesmente entrei no estado que eu nem sei explicar, eu li a carta, que era basicamente parte de mim, que era uma peça 100% autoral, e que eu fiz parte da escrita do roteiro. Eu me emocionei muito, como ator e como o personagem que estava lá, sabe? Eu simplesmente encarnei, aquela primeira vez que eu me senti encarnando completamente. Eu consegui chorar, mas chorar mesmo, sabe? Enquanto eu li um monólogo super grande, assim, sabe? E foi um sentimento de louco. Aí terminou tudo aquilo, sabe? Sabe aquela emoção, aquele sentimento que você tá orgulhoso de você mesmo, de que você conseguiu superar um desafio, de que você olha pra trás e você percebe, nossa, eu mudei, eu caminhei muito longe, eu mudei pra caramba? Então, foi basicamente isso. E uma outra coisa, só pra mostrar, ano passado eu entrei no Instituto Niten, que é um dojo de artes marciais japonesa, né, de samurai, que tem na Kenjutsu, Yaijutsu, Jojutsu, essas artes marciais aí. E é um instituto grande, sabe? Que atua não só no Brasil, mas em outros países também. E é cheio de eventos, eu consegui bastante amizades novas também. O próprio sensei virou um dos mentores da minha vida, basicamente. Acho que entrar para aquele instituto foi uma das melhores decisões que eu tomei naquele ano. E lá pro maio, teve um torneio regional aqui em São Paulo e em Jundiaí, de Kenjutsu, Yaijutsu e Jojutsu, que é artes marciais, tá? Eu acho que vocês não vão entender, mas tudo bem. E lá eu tava participando na categoria da minha graduação, que ainda era 0 kill, já que eu era iniciante. E eu já tinha que enfrentar várias pessoas ali. Então, era luta, sabe? No Yaijutsu era basicamente performance. Você tinha que fazer uma coisa que a gente chamava de kata, que é uma série de que é basicamente uma série de movimentos que você fazia com a espada lá, tipo uma performance, sabe? E era um torneio mesmo. Ou seja, não era só se você fazia certo, era também se você colocava emoção naquilo. Que no dojo era uma coisa que a gente chamava de kiai, que
que é basicamente uma coisa tipo espírito de luta, basicamente. Ou seja, se você fazia os golpes com uma intenção mesmo assim, sabe? De dar aquele golpe, eles levavam isso em conta na avaliação. Ou seja, a autoconfiança naquela hora é uma coisa indispensável. Ou você tinha ou você perdia no primeiro round, basicamente. E aí, então, né, como teve esse torneio, eu vou querer mostrar uma coisa aqui. Eu consegui primeiro lugar. Opa! Eu consegui primeiro lugar na categoria de 0 kill do Yaijutsu. Eu consegui ser finalista, eu consegui passar da final. Era uma coisa que tinha já me deixado muito nervoso, mas eu vi que os outros participantes também estavam muito nervosos. E mesmo assim eu consegui manter aquele meu espírito de luta, que o teatro já tinha me ajudado muito com isso. E eu não ganhei não só o torneio regional de São Paulo, de Yaijutsu, que era a categoria que eu tinha participado, eu também ganhei o torneio regional de Jundiaí, que aconteceu no mesmo período aqui, mas não só no Yaijutsu, mas no Kenjutsu também. Eu peguei primeiro lugar nos dois. E quando aconteceu, esse acho que foi um dos dias mais importantes da minha vida. Porque quando eu olhava pra trás, que eu tinha aquela visão de mim, de que eu era extremamente incapaz, de que eu não conseguia fazer nada, de que eu era burro, de que eu era muito tímido, de que, sabe, eu era basicamente inútil, sabe? Olhando pra trás, toda aquela insegurança, toda aquela dúvida, todo aquele sofrimento interno, basicamente, toda aquela autoimagem, sabe? Não é nem negativa, é uma coisa além do negativo, sabe? Que eu tinha de mim mesmo. Na hora que eu escutei o sensei na final falando foco espíndola, eles me chamavam de espíndola, foco espíndola, você tá de finalista. Quando eu escutei aquilo, eu tava sem reação, sabe? Eu tô sendo finalista de um torneio de uma arte marcial que eu comecei a praticar em literalmente só um ano, sabe? Vocês têm noção do que é isso? Enquanto, sabe, há anos atrás, eu mal me achava capaz de sabe, falar um oi pra uma pessoa sem me tremer todo. É uma coisa estranha, sabe? E é isso que minha mãe vivia falando. Autoimagem é tudo. Porque quando você vai com o que com o espírito de luta que eles falam lá, você sente que você pode fazer qualquer coisa, basicamente. Você sente que você pode realizar qualquer desafio. Você se sente mais capaz. Porque, pra falar a verdade, eu não acho que existe alguma coisa que a gente é incapaz. Ou que a gente não tem talento. Eu não acredito em talento. Uma coisa que o professor de teatro falava, eu não acredito em talento. Porque pessoa que é talentosa em alguma coisa, ela indiretamente desenvolveu essas habilidades a um certo ponto da vida delas, sabe? Por exemplo, no teatro, eu desenvolvi minha habilidade no teatro indiretamente porque eu era uma criança que viajava muito na lua. Eu vivia, sabe, contando história com... Eu era fissurado em dinossauro quando eu era criança. Eu vivia contando história de dinossauro, eu vivia interpretando dinossauro, sabe? Eu vivia fazendo um monte de coisa doida em casa. Minha mãe tá de prova. Eu era uma criança meio doida, né? Eu vivia interpretando personagens, eu vivia me imaginando como personagens, e isso indiretamente causou, sabe? Isso indiretamente desenvolveu minhas habilidades do teatro, sabe? E até coisa que eu não tinha muita habilidade, tipo coordenação motora e esse tipo de coisa, eu fui desenvolvendo quando eu comecei a treinar, quando comecei a treinar no dojo, e uma coisa que era ruim foi gradualmente não ficando ruim. Então é aquilo, eu não acredito muito em talento. Eu acredito que qualquer coisa que você quer fazer, você pode fazer. Só existe um pouco de disciplina e autoconfiança e uma boa autoimagem de você mesmo, sabe? E perseverança mesmo. E, por exemplo, uma coisa que eu me considerava horrível era que eu sou horrível em matemática, sabe? Matemática, física e química. E agora que eu vou começar a faculdade esse ano, como eu era ruim com prova teórica, esse tipo de coisa, eu quero me dar um desafio, quero tirar nota boa, mas tipo, nota boa mesmo, sabe? Pra vingar o que eu fui ruim lá no ensino médio, que eu fui ruim lá na escola. Porque lá na escola eu tinha aquelas crenças limitadoras, eu tinha
eu tinha aquela autoimagem muito péssima, mas agora, sabe, que eu me sinto mais preparado, eu quero dar dessa desafiada em mim mesmo, nessa área que antigamente era uma dor, era uma coisa que eu considerava uma limitação. Então, para cada pessoa aqui que tá nessa live, que minha mãe já falou, eu gostaria também de dar não esse desafio, mas de passar isso para vocês mesmos, sabe? Porque muitas vezes eu entendo isso muito, sabe? Esse pensamento de que a gente quer fazer alguma coisa, mas abate aquele pensamento de que a gente não vai conseguir fazer aquilo, porque a gente não tem a habilidade necessária para aquilo, porque a gente não tem o intelecto necessário para aquilo, porque a gente não tem o talento necessário para aquilo, sabe? Vocês são bem capazes, sabe? De qualquer coisa mesmo, de verdade. Se uma pessoa como eu, que mal conseguia falar oi para qualquer um na adolescência, não conseguia conversar com uma pessoa nova sem, sabe, quase entrar em pânico, e hoje em dia consegui entregar um monólogo de 10 minutos no teatro, se entregando basicamente pro palco e botando uma situação vulnerável de choro, e até mesmo ganhando um torneio de arte marcial que eu mal conseguia participar, que eu mal entendia direito, e de que eu já tinha uma imagem que eu tinha que treinar mais, que eu tinha que melhorar, de que eu não era bom bastante, e, sabe? Eu entrei no Nitei, nossa, eu era horrível. Eu mal conseguia sacar a espada direito, sabe? Eu nunca ia imaginar que daqui uns meses eu estaria ganhando troféu e medalha de ouro. Nunca! Nunca mesmo, sabe? Então é isso, gente. Quando vocês começam a, sabe... Pode parecer até clichê isso, até manjado pra caramba esse conselho de, sabe, autoconfiança, mas é verdade, sabe? Infelizmente é a verdade. E se desafiam mais, sério. Não só como atletas, como acreditem naquilo que vocês querem, porque às vezes a dor é muito grande, às vezes a gente não tem esperança nenhuma, mas com esperança a gente consegue mesmo, sabe? Minha mãe também, eu tô muito feliz pela minha mãe. Há uns anos atrás eu jamais imaginaria que ela estaria fazendo uma live aqui, né? Ela provavelmente também jamais imaginaria que ela estaria fazendo isso, para vocês verem como é louco. E agora eu quero chamar ela aqui pra gente se despedir junto com vocês. Oi! Valeu, galera! Valeu. Eu quero agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente. E nós vamos começar aqui o nosso projetinho. Nasce aqui vai começar um novo empreendimento na vida do Glauber. Vai virar um psicólogo e a gente vai começar a fazer muita coisa junto. E ele vai ser meu parceiro nessa jornada aqui de trabalhar com desenvolvimento humano, autoconhecimento. E eu sempre quis que ele contasse a história dele, porque ele tem uma história linda de superação, e a gente que tá, todas as pessoas, assim, os amigos que estão mais perto de nós, as pessoas que conviveram mais com a gente, sabe o quanto foi a barreira que ele teve que romper, o quanto ele teve que se dispor mesmo dele. E quando ele falou do Alan, é sobre isso. A atividade física, ela transforma vidas, e até hoje a gente é muito grata ao Alan, porque ele soube extrair do Glaubinho o melhor que ele tinha. O Alan teve essa percepção, esse feeling de extrair do Glauber aquilo que de melhor ele tinha dentro dele. E compartilhou, foi muito bom para a evolução dele. Então, essa é a nossa primeira live. Eu acredito que vai vir muito mais por aí. Ou se vai vir. Ou de nós dois, ou de solo, cada um no seu tema, cada um com a sua pegada. Mas a gente vai aqui abrir esse projeto mesmo de caminhar junto, tá? Obrigada. Só uma última coisa. Minha mãe, gente, uma hora ela vai contar também a história dela, sabe? Eu tô, muito orgulhoso mesmo dela. Eu sei, do quão longe que ela chegou, do tanto que ela teve que sofrer pra ser essa pessoa espetacular que ela é hoje, sabe? Eu tô muito honrado, sabe, de participar desse sonho dela, né, mãe?
Só pra deixar claro que essa aqui é um mulherão também, tá? Só pra deixar claro, tá? Que ela merece todo o crédito do mundo. Obrigado, viu, gente? Mas quem aqui é mãe sabe que a gente faz tudo pelo nosso filho, né? E agora o filho vai fazer tudo pela mãe. Obrigado, gente, pela participação. Obrigado e até a próxima. Adeus, povo lindo. Obrigado, viu? Peraí, vai fazer que eu tô... Ai, meu Deus.